Muito bem, povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez dentro do nosso canal Semeador e o nosso desejo é levar até você a exposição da Palavra de Deus. Por isso, se você puder, abra a sua Bíblia, como também abra o seu coração e vamos à leitura da Palavra de Deus e mais uma exposição bíblica aqui dentro do nosso canal Semeador, ainda falando sobre o Sermão do Monte dentro do livro de Mateus. A nossa leitura hoje é Mateus, capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O nosso vídeo de hoje, nós iremos, nessa proposta, falar para você sobre um assunto importantíssimo para a igreja. Nós iremos falar sobre a oração. E a verdade é que, quando nós falamos de oração, é um assunto muito falado, é um assunto de seminários, é um assunto de esboço de pregador, é um assunto que nós, como obreiros, em reuniões, falamos muito sobre este assunto. Mas a verdade é que, como já disse um certo pregador, nós falamos muito sobre oração, nós estudamos muito sobre oração, ensinamos e pregamos muito sobre oração, mas oramos pouco. E a verdade é que nós, como povo de Deus, precisamos muito orarmos, precisamos muito colocar em prática este verbo orar, a ter essa chama dentro do nosso coração, a ter esse entendimento dentro da nossa mente, a ter essa prática diária em nossa vida. Então hoje nós iremos falar, e nada melhor ou ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar sobre este assunto tão especial, que é a oração. Então, nós vamos entender o seguinte, que esse texto está descrevendo a prática da oração. Jesus agora olhando para essas pessoas que já foram impactadas pelas virtudes das bem-aventuranças e que agora os seus olhos são pessoas que já estão sendo trabalhadas por Deus neste processo de salvação, Jesus vai dizer que o salvo, ele precisa viver a prática da oração. É um fator importantíssimo para nós, orarmos, porque orar é falar com Deus. E mais do que falar com Deus, é expressar os nossos sentimentos, é dizer o que nós estamos sentindo. Se estamos tristes, falarmos para Deus que precisamos da sua alegria. Se temos pecado, falar para Ele que precisamos do seu perdão. Se estamos aflitos, se estamos sendo perseguidos, falar para Ele que precisamos do seu cuidado, do seu livramento, da sua ajuda. Como também a oração é uma oportunidade de nós dizermos muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado pelo nosso alimento, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela tua salvação. Então a oração é uma expressão da alma, é uma expressão de um coração convertido, de alguém que tem prazer de falar com o seu Salvador, com o seu Pai. Então o assunto primordial desse sermão de Jesus, dessa explicação sobre a oração, não é apenas falar da oração, mas falar da prática da oração. E Jesus, aqui nesse texto que a gente fez a leitura, o interessante é porque Jesus ele vai dar ênfase à oração dos hipócritas. E a gente vai perceber logo de início um verdadeiro contraste entre os motivos das orações, como também das suas recompensas.
Então vamos aqui fazer uma reflexão, uma exposição de cada versículo dele para nós entendermos o que de fato Jesus quer nos ensinar, quer dizer à sua igreja sobre a prática da oração. Olha o que diz o versículo 5. Jesus vai dizer o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ou seja, Jesus ele vai nos mostrar que os hipócritas também oram. Mas a verdade é que quando ele fala desses hipócritas que estão orando, o Senhor Jesus mesmo, ele vai dizer, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Primeira coisa que nós vamos aprender no versículo de número 5 é o seguinte, que embora esse texto diga que os hipócritas, eles gostam de orar, mas na verdade eles não gostam, não é da oração. Pelo contexto, quando Jesus os chama de hipócritas, na verdade eles não gostam, não é da oração. Eles, na verdade, também não gostam de Deus. Eles não estão orando porque eles, fechando os seus olhos ou mesmo elevando os seus pensamentos a Deus, não é uma demonstração de gostar de Deus. O que eles, na verdade, mais gostam é de se exibirem em público na hora da oração. Como nós temos falado, a oração é falar com Deus, a oração é uma demonstração espiritual de uma pessoa, então eles na verdade não estavam gostando de fazer a sua oração a Deus, não gostavam de Deus, eles gostavam mesmo era de se exibir em público, porque o texto sagrado vai nos dizer em primeiro lugar que eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Jesus ele traz para nós a ideia de uma pessoa que está dentro da sinagoga, e a sinagoga, você deve saber, mas se você não sabe, a sinagoga é o local que os judeus se reúnem para estudar a lei de Deus, para fazerem as suas orações. Então a sinagoga é uma espécie de uma congregação do judaísmo. Então Jesus vai dizer que uma pessoa chegou dentro dessa sinagoga e diz que vai orar, então ele se põe de pé. E ao passo que ele se põe de pé, Jesus nos diz que isso, na verdade, não é uma demonstração de alguém que ama orar e que ama o Deus a quem ele dirige a oração, mas é para que as pessoas vejam ele em pé e nessa posição que ele está, ele ser visto pelos homens. Em segundo lugar, Jesus vai dizer que esse hipócrita, ele também gosta de orar nos cantos das praças. Então ele sai da sinagoga, o contexto religioso, as pessoas que estão dentro da sinagoga já viram ele orar, mas ele quer que mais pessoas vejam. Ele quer que agora o seu público seja maior, porque aquela sinagoga tinha algumas dezenas de pessoas, mas agora ele quer ir para uma praça, onde centenas de pessoas podem estar passando e vai ver ele ali naquele cantinho da praça fazendo as suas orações. E em terceiro lugar, Jesus vai ser muito claro quando diz, ele faz isso para ser visto pelos homens. Então já não resta nenhuma dúvida de que essa pessoa que está orando em pé na sinagoga, essa pessoa que foi procurar um canto na praça para fazer as suas orações, o próprio Jesus está falando claramente, ele faz tudo isso. Não é porque ame a oração ou porque ama a Deus, é porque ele quer ser visto pelos homens da sinagoga e pelos homens que estão passando na praça e vai ver aquele homem orando. E a outra coisa que a gente vai entender, pessoal, é que Jesus os chama de hipócritas. E essa palavra hipócrita, a gente pode assim traduzir de uma forma bem simples. Na verdade, Jesus está os chamando de verdadeiros atores de teatro. Porque esse é, de fato, o sentido de um hipócrita. É uma pessoa que sobe num palco e ele vai apresentar um papel, e ele vai falar algumas frases, ele vai gesticular, ele vai ter um nome. Mas a verdade é que quando ele sai do palco do teatro, ele não é nada daquilo que ele falou. Ele não é nada daquilo que ele diz ser. Ele não tem aquele nome. Então o hipócrita é aquele que se veste de uma fantasia, aquele que se veste de uma imagem para dar uma impressão daquilo que de fato ele não é. E Jesus está chamando essa pessoa de hipócrita, querendo dizer, ele na verdade não ora porque ama a oração, ele não ora porque ele ama a Deus, ele ora porque ele quer ficar de pé na sinagoga e os religiosos da sinagoga vejam ele e digam, veja que homem piedoso,
Que as pessoas que estão passando a praça, talvez estão negociando, estão trabalhando, estão visitando um ente querido e vai passando e diz: que homem piedoso está no canto da praça fazendo as suas orações. Jesus diz, na verdade, ele só quer ser visto pelos homens. E como eu disse no princípio do vídeo, é maravilhoso orarmos, é necessário orarmos, mas orarmos a Deus e não para ser visto pelos homens. Orarmos como quem ama a oração e ama o Deus a quem ele dirige a oração e não para ser visto pelas pessoas. Jesus vai dizer que estes aqui que oram dessa forma são verdadeiros hipócritas. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: não sejam como os tais. Este é um ensinamento de Jesus para nós. Ele está mostrando um hipócrita dentro de um templo, da sinagoga, perdão. Ele mostra esse hipócrita numa praça, mas ele está olhando agora para nós e está dizendo: mas vocês não precisam ser assim. Vocês não devem ser assim. E Jesus vai dizer o seguinte a esses hipócritas: porque eles já receberam a recompensa. Essa palavra recompensa é um termo técnico de transações comerciais. E significa justamente quando alguém recebe uma quantia total e ao receber uma quantia total se dá um recibo por ela. É como se Jesus estivesse dizendo que tudo que este homem tem para receber, ele vai receber apenas dos elogios dos homens. O valor da sua oração, o valor desse recibo, digamos assim, desse comprovante de pagamento vai ser simplesmente receber um alimento do ego. Um fortalecimento de uma pessoa hipócrita e egoísta que quer se mostrar ser uma pessoa mais de Deus, fazendo orações dessa forma, mas Jesus está dizendo, eles então já receberam a sua recompensa. Não tem mais nada para receber, já receberam tudo o que tinham de receber. Eles foram aplaudidos pelos homens. Os homens da sinagoga disseram: que homem piedoso orando em pé. As pessoas da praça já disseram: que homem piedoso orando no canto da praça. Então perceba o seguinte, que muitos diriam que este homem é muito piedoso, e isso é absolutamente triste, decepcionante. Na verdade, a oração não é para exibir o orador, digamos assim, aquele que faz a oração, que o orador é aquele que fala, mas a verdade é, no contexto, você está me entendendo? Na verdade, a oração não é para elevar a pessoa, a oração é para que alguém fale diante de um soberano, diante de um todo-poderoso, aonde o nome desse todo-poderoso, que é Deus, seja exaltado. Mas Jesus está chamando estes que oram para ser vistos pelos homens como verdadeiros atores de teatro, verdadeiros hipócritas. E ele está dizendo para mim e para você: vocês não precisam ser assim. Vocês não devem ser assim. Então, como é que nós devemos orar? Vamos para o versículo de número 6. Tu, porém, quando orares, disse Jesus, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja, na simplicidade desse versículo já dá para você entender tudo. Então, como é que nós entendemos a oração que Jesus está de verdade nos ensinando? Saímos agora desse hipócrita e vamos para o conceito bíblico e da vontade de Deus. Em primeiro lugar, Jesus diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Isso nos mostra que alguém não precisa se exibir às pessoas, não precisa necessariamente estar numa sinagoga, não precisa necessariamente ir para uma praça de uma cidade. Ele disse: você tem a sua casa, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você vai orar ao teu pai que está em secreto. Agora, por que Jesus disse isso? Em primeiro lugar, há alguns motivos. E o primeiro motivo, para que as distrações não nos atrapalhem em nossas orações. Ou seja, se alguém está na sinagoga, um ou outro pode conversar, alguém pode passar, numa praça pode ter um som ligado, alguém gritou, uma criança caiu, está chorando, alguém passou num veículo, fez um barulho. Tudo isso são distrações. E o que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos entrar em um local bem secreto para que nenhuma distração venha tirar de nós o nosso pensamento dos céus. Porque o hipócrita talvez estava até assim, me permita fazer isso, orando com o olho fechado e olhando de lado para ver se alguém estava vendo para elogiar. Mas no quarto não, fechamos os nossos olhos, ou seja, estamos ali livres de qualquer distração. Em segundo lugar, para não sermos vistos pelos homens, porque se estamos em nosso quarto, em nosso local
reservado, com a porta fechada. Homem nenhum que não faça parte aqui da nossa casa, da nossa família, e se o quarto é seu, você fechou a porta, é o momento de sua oração, você não terá ninguém para lhe ver e dizer, olha só, ele passou muito tempo de joelho, ele passou muito tempo orando. Jesus quer nos livrar de nós alimentar em nosso coração esse sentimento de estar orando e ter os olhos de um homem olhando para nós. E uma outra coisa que Jesus nos ensina em entrar nesse quarto e fechar a porta é porque nós estamos a sós com Deus. Que coisa preciosa. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, sabe do que eu estou falando. Como é bom quando nós estamos neste quarto fechado e estamos ali, se de joelho ou assentado, como for, mas o nosso coração está no foco, nosso coração está na determinação, e nós estamos ali neste quarto, longe dos olhos dos homens, longe das distrações, e nós estamos a sós com Deus, como que dizendo, Pai, eu estou aqui em um momento contigo, para falar contigo, e você sem distração alguma, você sem olho nenhum de homem olhando para você, apenas os olhos do Senhor olhando para você, e você a sós com Deus, podendo conversar tudo o que você quer. Falar daquilo que você está sentindo, daquilo que você está precisando, daquilo que você está sonhando, você vai expondo diante do seu Pai. Que coisa bonita! Agora, deixa eu abrir um parêntese. Não é que seja errado orar em público, né? Claro que não. Jesus não está dizendo que eu ou você, indo para um culto numa praça, não podemos fazer uma oração, orar junto com outras pessoas na igreja. Claro que não. O que, na verdade, ele está dizendo é que nós precisamos fugir dessa hipocrisia. O que ele está nos ensinando é nós fugir desses motivos errados da oração. Como nós já fizemos esse comentário, e que coisa triste é ver pessoas que querem tratar de coisas espirituais apenas para ser vista pelos homens. Isso aqui rende muito, então vamos passar logo para o versículo 7, para que o vídeo não fique tão longo. E orando, Jesus diz, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. No versículo 5, a gente aprendeu sobre a hipocrisia dos religiosos judeus. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver os gentios e a sua grande problemática. Ou seja, os pagãos também faziam as suas orações. E Jesus sabia que os pagãos também faziam as suas orações. Mas Jesus nem vai apoiar a oração hipócrita de um judeu, como também não vai apoiar a oração problemática de um pagão. Em primeiro lugar, Jesus diz, não useis de vãs repetições. E com essa palavra, Jesus não está proibindo toda repetição. Claro que não. Porque o próprio Jesus, na oração que ele fez no Getsêmani, ele repetiu algumas palavras. O que, na verdade, Jesus está condenando são palavras vazias. Aquelas que a pessoa fala sem pensar. Palavras de lábios e não do pensamento e nem do coração. Você deve saber mais ou menos do que eu estou falando. Eu já vivi essa religião quando eu era jovem, adolescente. E eu fazia essas mesmas orações, essas repetições, essas frases que a gente decora, que muitas das vezes a gente repete várias frases e nenhuma delas alcança a nossa necessidade. Nada do que a gente fala, na verdade, é o que a gente está precisando. E a gente falava e repetia. É isso que Jesus está querendo dizer. Os povos pagãos aprendem as suas frases, os seus rituais, e ficam simplesmente repetindo da boca para fora, e isso não tem valor nenhum. Você sabe por quê? Porque Jesus diz, porque eles pensam que pelo fato de muito falarem, eles serão ouvidos. E isso aqui é muito sério. É uma frase equivocada da humanidade de achar que será ouvido por conta de um sacrifício, porque passei muito tempo de joelho, porque falei centenas, ou quem sabe, passei um dia todo falando orações e falei milhares, querendo dizer que alguém vai receber a recompensa de Deus, porque se esforçou nessa oração, porque ele merece. Claro que não. E Jesus vai dizer no último versículo, versículo 8, não vos assemelheis, pois a eles no plural, nem ao hipócrita que ora para que seja visto, nem aos pagãos que repetem muito pensando que por isso serão ouvidos. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Para a gente finalizar, no versículo 8, a gente aprende aqui 3 coisas importantes. Primeira, não sermos exibidos.
Jesus não quer que nós sejamos hipócritas. Jesus não quer que busquemos recompensa dos homens. Jesus ordena que nós não usemos as vãs repetições. Em segundo lugar, vosso Pai sabe tudo. Vosso Pai sabe tudo. Jesus está falando de um relacionamento entre pai e filho. Eu sou pai. E a gente observa o filho da gente, a filha da gente, e a gente percebe quando tem alguma coisa diferente. Porque o pai, ele muitas das vezes sabe coisas sobre os filhos antes que os filhos de fato saibam, porque a gente já percebe. Então Jesus está falando desse relacionamento de pai e filho, querendo dizer, meu filho, no dia em que você for fazer as suas orações, fique sabendo que antes que você fale, o seu pai já sabe. É justamente a última frase. Antes que lhe peçais. Um pai que cuida de um filho e se antecipa às suas necessidades. Assim é o nosso Deus. Por essa razão, quero encerrar esse vídeo dizendo para você, não seja como um hipócrita que ora para que os homens vejam. Isso será uma recompensa muito mesquinha. Também não faça vãs repetições, como os povos pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas vamos fazer como disse Jesus. Vamos ao secreto. E no secreto está o nosso Pai Celestial, que sabe de tudo, antes que a gente fale. Que Deus te abençoe, que as suas orações sejam ouvidas pelo Pai Celestial, porque certamente, no dia em que Ele responder, você vai cantar, você vai comemorar, porque é grande a sua bênção, é grande a sua vitória. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém.